Olá, bem-vindos à nossa exploração detalhada de hoje. Temos, irmãos, um material bem específico, um artigo biográfico sobre Matthew Fontaine Maury, uma figura, proeminente do século XIX. Isso mesmo. A fonte é uma publicação de Answers in Genesis e descreve ele como um criacionista e pioneiro oceanógrafo. Uhum. Então, o que a gente busca aqui? Vamos mergulhar um pouco na vida desse homem que, pelo menos segundo este relato aqui, deixou uma marca bem forte na ciência marítima. Com certeza. Mas a história dele também é profundamente influenciada, pelas convicções religiosas e pelos eventos turbulentos da época, a Guerra Civil Americana, por exemplo. Sim, a fonte pesa bastante nisso. A ideia é tentar extrair o essencial dessa perspectiva que o artigo apresenta, ok? Vamos começar a desvendar isso. Exato. E o interessante é justamente ver como este material específico posiciona o Maury, sabe? Nessa confluência entre ciência, fé, serviço naval, tudo isso no século XIX. É uma mistura e tanto. Pois é, ele foi sem dúvida um pioneiro na organização da coleta de dados, oceanográficos, atmosféricos, em escala global mesmo. Algo assim notável para a época. Vamos analisar como essa fonte constrói essa narrativa. Legal, começando pela origem, então. O artigo conta que Maury nasceu em 1806, lá na Virgínia, num ambiente familiar, descrito como de profundo respeito pela Bíblia. Uhum. Aos 19 anos, ele realiza o sonho de ir para o mar. Entra para a Marinha dos Estados Unidos, a bordo do navio Brandywine. Só que a realidade inicial parece que foi meio frustrante, né? Pouca instrução formal disponível para os aspirantes, e o que chama atenção nesse início, e o texto ressalta bastante isso, é a autodeterminação dele, sabe? A vontade de aprender por conta própria. Ah, tem aquela história das balas de canhão, né? Isso, tem essa anedota curiosa que ele teria usado balas de canhão no convés para praticar, para resolver problemas de geometria esférica, que é basicamente a matemática para calcular a posição, rota na superfície curva da Terra. Que demais. E essa sede de conhecimento acompanhou ele. Na viagem a bordo do Vincennes, que foi o primeiro navio de guerra americano a circunnavegar o globo, ele se aprofundou tanto na trigonometria esférica que, segundo o relato aqui, superou o próprio examinador na avaliação final. Nossa, quer dizer, ele realmente correu atrás e essa expertise prática acabou levando ele a ser mestre de navegação no Falmouth, certo? Exato. E foi numa viagem complicada, contornando o Cabo Horn, que ele sentiu na pele a falta de informação confiável. Vento, corrente, essas coisas. Sim, e essa experiência parece ter sido um gatilho mesmo. O texto sugere isso. A partir dali, ele começou a manter registros meticulosos do que observava. O começo de tudo, então. Sim, esse é descrito como o embrião do trabalho futuro mais famoso dele. E ele não guardou só para ele, né? Publicou um artigo sobre o tema no American Journal of Sciences and the Arts, a navegação do Cabo Horn, já mostrando essa vocação para sistematizar e compartilhar o conhecimento náutico. Mas a carreira dele no mar teve um fim bem abrupto, né? Dramático até, em 1839. Pois é, um acidente de diligência. Ele ficou com uma lesão permanente na perna, um fêmur fraturado. Isso impediu ele de continuar navegando. Que coisa! Exatamente, uma tragédia pessoal que, pelo menos na interpretação apresentada aqui nesse artigo, acabou impulsionando ele para o trabalho científico em terra, o trabalho que o consagraria. Porque ele não ficou parado, durante a recuperação. Não mesmo. Ele canalizou a energia e talvez um pouco da indignação com as falhas que ele sentiu na formação naval para escrever. Usando aqueles pseudônimos Will Watch e Harry Bluff, para defender reformas na Marinha. Isso, exatamente. Ele publicou uma série de artigos defendendo uma reforma profunda e, principalmente, a criação de uma academia naval organizada, sabe? Com um currículo sério, abrangente. Entendi. Embora ele usasse pseudônimos, descobriram que era ele.
E o texto que a gente está analisando sugere que isso rendeu para ele uma certa antipatia, sabe? De figuras poderosas na estrutura naval. Justamente aquelas que talvez se beneficiassem da ineficiência que ele criticava. Faz sentido. Uma animosidade que, segundo a fonte, acompanharia ele. É o que dizem aqui. Apesar disso, em 1841, ele conseguiu uma nomeação importante: Superintendente do Depósito de Cartas e Instrumentos da Marinha, um órgão que depois virou o Escritório Hidrográfico e o Observatório Naval dos Estados Unidos. Uhum. E é a partir dessa posição, em terra firme, que ele realmente começa a transformar a oceanografia e a meteorologia náutica, né? Exatamente, e aqui a gente entra no coração das contribuições mais conhecidas dele. O Maury não se contentou só em organizar os dados que já existiam nos arquivos da Marinha, que eram muitos, mas assim, bem desorganizados. Ele foi além. Muito além. Ele teve a visão de criar um sistema cooperativo mundial para coletar novos dados e de forma padronizada. É aí que entra a Conferência de Bruxelas, né? Entre 1852 e 53. O artigo dá bastante destaque para isso. Sim, é apresentado como um marco diplomático e científico. Imagina, Maury conseguiu reunir representantes de 10 das maiores potências marítimas da época. E o mais impressionante, conseguiu um acordo unânime. Unânime? Uau! Sim, sobre um método padronizado para registrar e compartilhar dados. Vento, corrente, temperatura da água, pressão atmosférica. A ideia era que todo mundo se beneficiasse dessa inteligência coletiva. Uma ideia genial para a época. E a escala disso, conforme descrito aqui, foi colossal. O artigo menciona mais de 35 milhões de registros de bordo enviados ao Observatório do Maury ao longo de 35 anos. Para análise. 35 milhões! Caramba, é muito dado. E com base nesse volume imenso, ele publicou o famoso livro Physical Geography of the Sea, em 1855. Isso. O material que a gente tem aqui considera esse o primeiro livro didático popular sobre ciência marinha. Parece que ele queria mesmo que a ciência fosse acessível, né? Essa é uma característica que a fonte enfatiza bastante. O Maury acreditava que o conhecimento científico, especialmente esse com aplicações práticas tão óbvias, não devia ficar restrito aos especialistas, sabe? Faz todo sentido. E o impacto dessa abordagem é ilustrado por uma citação bem expressiva no artigo, do capitão Finney, do navio Gertrude. Ah, sim, eu lembro dessa parte. É bem tocante mesmo. O capitão escreve para o Maury dizendo que por anos ele navegou se sentindo meio de olhos vendados, sabe? Exato. E que foi o trabalho do Maury que o ensinou a pensar sobre as engrenagens complexas da natureza e a reconhecer o que ele chama de a mão de Deus em cada elemento. É forte, né? Muito. Ele agradece Maury por tê-lo beneficiado como ser humano. E isso leva a gente direto para aquela conexão forte entre fé e ciência que este artigo específico tanto sublinha, certo? Exatamente. Este material apresenta a fé cristã do Maury não só como uma crença pessoal, sabe? Mas como um motor fundamental para o trabalho científico dele. Interessante. Tem uma citação direta dele no artigo. Ele estabelece como regra de conduta nunca esquecer quem é o autor do grande volume da natureza, e que esse mesmo autor é o da Bíblia. A interpretação aqui é de uma harmonia, e sim, intrínseca entre criação e criador, ciência e escritura. E essa visão de mundo, então, segundo o texto, moldava a abordagem científica dele. A ideia de que o mundo físico foi planejado com um propósito, como habitação para a humanidade. Uhum. E que entender esse propósito era essencial para o conhecimento útil da física do mar, da terra, do ar. Sim, a perspectiva que o artigo traz é que ele via a investigação científica como uma forma de desvendar o plano do Criador. Um exemplo muito citado aqui é a busca dele pelos caminhos do mar, uma expressão do Salmo 8, versículo 8. Ah, sim. A fonte afirma que o Maury acreditava ter encontrado esses caminhos nas grandes correntes oceânicas. E a corrente do Golfo é usada como o exemplo principal dessa ideia de desígnio divino, né? Exatamente. O artigo até menciona uma especulação do Maury.
Se a corrente fosse forte o suficiente para erodir o fundo do mar, o Atlântico poderia ter virado um canal estreito e profundo. E isso alteraria radicalmente o equilíbrio terra-água, podendo tornar o planeta um deserto. É uma linha de raciocínio que a fonte atribui a ele para ilustrar essa visão de design. É importante frisar, claro, que a gente está relatando como a fonte descreve a visão e as conclusões do Maury, né? E essa trajetória de sucesso, de reconhecimento internacional, ela não foi sem percalços, sem oposição, mesmo antes da Guerra Civil. Verdade. O artigo menciona aquela ironia da Comissão de Reforma Naval, a Retiring Board, que foi criada, em parte, por influência das próprias críticas do Morin. Pois é. E essa comissão, segundo o texto, acabou sendo usada pelos oponentes dele para tentar forçar a aposentadoria dele da ativa. Usaram a lesão na perna como justificativa. Que coisa. Sim, embora a ordem permitisse que ele continuasse no observatório, o que diminuiu um pouco o impacto, a fonte descreve isso como uma manobra política, sabe? Gerou protestos públicos de colegas. Imagino. E a decisão acabou sendo revertida 3 anos depois. Mas a turbulência maior ainda estava por vir, com a Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Momento decisivo na vida dele. Ele era da Virgínia, um estado que se separou da União. E aí ele tomou a decisão difícil, como está relatado aqui, de renunciar à comissão na Marinha dos Estados Unidos e se juntar à Confederação. Sim, uma escolha que significou abandonar o posto no observatório, todo o prestígio que ele tinha nos Estados Unidos. Foi uma ruptura grande. E do lado confederado ele foi nomeado chefe das defesas costeiras, portuárias e fluviais. A expertise dele foi direcionada para o esforço de guerra sulista. O artigo menciona a invenção de um torpedo elétrico já em 1861, uma arma defensiva importante para a época. E a relevância dele era tanta que, segundo o texto, tinha uma recompensa de $3.000 pela cabeça dele. Um valor altíssimo para a época. Nossa. E além disso, a partir de 1862, ele atuou como diplomata confederado na Inglaterra, buscando apoio internacional para o Sul. Traz sobre a tensão da época. Em 1864, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos chegou a aprovar uma resolução para que as cartas de navegação do Maury não fossem mais usadas oficialmente. Mas, na prática, segundo este relato, os navegadores que estavam preocupados, com a segurança dos navios, das vidas, continuaram confiando e usando as cartas do Maury. quer dizer, a utilidade superou a política. Parece que sim. Isso sugere que a reputação e a utilidade prática do trabalho dele superavam as determinações políticas do momento. E depois da guerra, a situação dele continuou complicada. Ele foi inicialmente excluído da anistia geral para os confederados por causa desse papel diplomático e militar proeminente dele. Isso levou a ele a buscar alternativas fora dos Estados Unidos, né? Aquele projeto no México. Sim, sem poder retornar imediatamente, ele aceitou um convite do imperador Maximiliano do México para tentar estabelecer uma colônia para sulistas deslocados, a tal da Nova Virgínia. Ele foi nomeado Comissário Imperial de Imigração. Exato. E durante esse período no México, ele também introduziu o cultivo de cinchona, a planta do quinino, essencial contra a malária. Mas, apesar dos esforços, a colônia não vingou. O projeto foi abandonado por volta de 1866. Depois disso, ele passou um tempo na Inglaterra. Lá, diferente dos Estados Unidos pós-guerra, ele foi recebido com honras, né? Pois é, mas eventualmente ele pôde voltar para os Estados Unidos. Sim, uma anistia mais ampla, em 1868, permitiu o retorno dele. Ele aceitou um cargo de professor de meteorologia no Instituto Militar da Virgínia, o VMI. E lá ele manteve aquele espírito inovador, defensor da educação científica, propôs a criação de uma faculdade politécnica estadual. E essa ideia virou o Virginia Polytechnic Institute, VPI, hoje Virginia Tech, em 1872. Exatamente. Curiosamente, ele recusou a oferta para ser o primeiro presidente da nova instituição. Ele continuou ativo até o fim,
especialmente com palestras populares sobre ciência, que eram muito concorridas, mas, pelo visto, bem exaustivas. Sim, e foi durante uma dessas turnês que ele adoeceu e acabou falecendo em 1º de fevereiro de 1873. E o legado dele, como essa fonte resume, é vasto. As contribuições práticas são inegáveis. Com certeza. O artigo menciona que as cartas piloto atuais do Escritório Hidrográfico dos Estados Unidos ainda levam a inscrição "fundado nas pesquisas de Matthew Fontaine Maury". Ele é reconhecido internacionalmente como pioneiro na cooperação científica global. O texto até cita um simpósio da American Geophysical Union dedicado a ele. E claro, voltando ao ponto central da perspectiva desta fonte específica, a convicção religiosa dele. O artigo encerra citando um discurso de 1860. Isso, onde o Maury defende que a Bíblia é a autoridade em tudo que aborda, e que ciência e Bíblia, se interpretadas corretamente, sempre vão se confirmar mutuamente. Ele critica quem anunciava supostos conflitos, né? Culpando o intérprete e não as evidências da natureza ou da escritura. Exatamente. A narrativa que é construída aqui é de um cientista cujas descobertas não só eram compatíveis com a fé dele, mas na visão apresentada aqui eram diretamente inspiradas e confirmadas por ela. Ele é apresentado como um exemplo assim paradigmático de cientista criacionista do século XIX. Então, o que a gente leva dessa análise, né? Exploramos a figura do Matthew Fontaine Maury através das lentes deste artigo específico. Vimos um retrato de um inovador da oceanografia, cuja vida foi um emaranhado complexo. Descobertas, serviço naval, fé profunda que a fonte coloca como central e as duras realidades de um país em guerra consigo mesmo. A gente viu a perseverança dele, as contribuições inegáveis para a navegação, tudo sob a ótica particular desta fonte. E o que se destaca, vindo deste material, é essa apresentação do Maury como alguém que não apenas conciliava, mas integrava ativamente a fé cristã dele com a investigação científica. Para esta fonte, as descobertas dele sobre os caminhos do mar, por exemplo, não eram só ciência, eram a confirmação de um entendimento bíblico de um propósito divino na natureza. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Que vai além da figura do Maury, mas que é provocada por essa análise. Qual seria? A forma como esta fonte celebra a convicção do Maury nessa harmonia entre ciência e Bíblia levanta uma questão mais ampla, eu acho. Como é que as visões de mundo, as crenças, os pressupostos que a gente traz podem influenciar não só a maneira como a gente interpreta dados científicos, mas também como a gente escolhe comunicar essa ciência? Quais aspectos a gente decide enfatizar? Ah, sim, com certeza. Vimos um exemplo claro aqui com essa fonte sobre o Maury, e algo que permanece relevante em qualquer discussão sobre ciência e conhecimento, hoje e sempre. Fica aí algo para a gente continuar a ponderar. Uma ótima reflexão para fechar.